Sejam bem-vindos ao nosso canal para o vídeo. Hoje eu vou falar sobre as companhias, são 3 companhias que existiram aqui no Brasil, para os que são mais novos talvez não lembrem, que elas pararam de voar, encerraram as atividades na década do ano 2000, entre 2001 e 2006, e eu vou falar um pouquinho sobre elas, e aí se mistura um pouquinho com a minha história na aviação também. Bom, a primeira Transbrasil, né, que foi fundada no ano de 55, 56, pelo saudoso comandante Omar Fontana. Começou com um avião só, trazendo produtos da Sadia, lá do Santa Catarina para cá, e foi se expandindo, depois passou a fazer voos de passageiro, e infelizmente encerrou as atividades em dezembro de 2001. Depois a outra companhia que eu vou comentar sobre a VASP, a saudosa VASP, querida VASP, aqui de São Paulo, foi fundada em 1933 e encerrou as atividades em janeiro de 2005. Por muitos anos foi a maior companhia aérea doméstica do Brasil, com a frota de 50 737. Foi a pioneira no Brasil com o 737 e uma companhia que nos deixou muitas saudades. Tenho muitos amigos lá, Transbrasil e VASP. E por último a Varig, que foi fundada pelos alemães, empresários gaúchos, em maio de 1927 e encerrou as atividades em julho de 2006. Eu trabalhei na Varig quase 27 anos, de 79 até o fechamento, julho de 2006. O que eu quero trazer para vocês? Em todos esses casos aqui, as companhias pararam de voar, os trabalhadores, o governo não fez nada para ajudar. A única coisa que nós tivemos no final foi o nosso fundo de garantia, o acesso. Então, para lembrar os meus colegas aviadores, toda a aviação brasileira, lembrar o destino dessas 3 grandes companhias do Brasil e que tiveram um fim muito triste, né? Um legado. Por exemplo, a Varig, ela foi fechada com 79 anos, né? Causou muita tristeza para nós todos. Eu acho que não foi só os funcionários que perderam seus empregos, mas o Brasil perdeu uma grande companhia aérea que levava a bandeira do Brasil ao mundo inteiro. Só para vocês terem ideia, a Varig na década de 2000, ela tinha voos diários para o Japão. Eram 3 aviões da frota voando 24 horas por dia, devido à distância do voo, que era 23 horas de voo, para poder ter esse voo diário, né, indo e vindo. Então, 3 aviões simultaneamente no ar para cumprir só o voo do Japão, que na época existiam aproximadamente 400 mil trabalhadores brasileiros, origem de famílias japonesas trabalhando no Japão. Então foi muito triste, o final da Varig foi terrível, nós trabalhamos os últimos 4 meses sem salários e eu não vi assim nenhuma ação concreta do governo para ajudar. Aí obrigou muitos pilotos a irem para fora do Brasil. Foi um caso, na época me foi oferecido emprego na China, eu trabalhei 7 anos na China e depois trabalhei mais 7 anos no Catar. Só mudei para o Catar porque na China tinha um limite para pilotos estrangeiros até 60 anos, então eu mudei com 57 eu fui para o Catar. Na época que eu fui para a China, muitos pilotos foram para lá, no ano 2006, e depois no Catar chegou a ter uma época lá que tinha mais de 500 pilotos trabalhando no Catar. Não sei hoje como é que está, depois da pandemia, não sei como é que está o número hoje. E também para falar os futuros aviadores, quem está aqui no Brasil trabalhando hoje, que tem um grande mercado de aviação para os brasileiros aí fora. Os pilotos brasileiros se destacam pela competência, são excelentes trabalhadores. Eu convivi com todo esse pessoal há 14 anos. E então para dizer para todos vocês, a única barreira que existe para o piloto brasileiro é o idioma inglês, a língua inglesa. Eu estava no Catar, eu vi várias vezes pilotos extremamente competentes, comandantes aqui do Brasil, foram fazer a prova, não foram aprovados. Em 90% dos casos deveu-se à não fluência no exame da língua inglesa. Para vocês terem uma ideia, quando você chega numa empresa no exterior, a primeira coisa que eles fazem é uma entrevista. A minha foi 50 minutos, vai contar a sua vida, fatos da sua carreira,
fatos da aviação, enquanto você é aviador, o que você enfrentou, situações. Então, se você não tiver fluência, não tem como passar. Se você foi bem sucedido na entrevista, você vai no mesmo dia à noite para um teste no simulador. Eu, em toda a minha carreira, todos meus mais de 40 anos de voo, eu nunca voei um avião da Airbus, da fábrica Airbus, né? E naquela noite lá, no Catar, eu fui fazer o meu teste no simulador, que esse é mandatório, né, para você poder ingressar na companhia. Eu fiz no Airbus. E graças a Deus, o instrutor me ajudou muito lá, era um senhor australiano, aposentado, me ajudou, me deu uma força e deu tudo certo. E eu voei 7 anos no Catar e acabei voltando para o Brasil por causa da pandemia. Começou em março de 2020, começaram as restrições aos voos, você sabe, se fecharam os países, os aeroportos, as companhias aéreas reduziram seus voos e em maio de 2020 a companhia fez um grande corte de pessoal e infelizmente eu vim para o Brasil, mas também infelizmente porque faltava um ano só para o limite lá fora de 65 anos, então eu vim para o Brasil, infeliz da vida, a companhia pagou todos os meus direitos, então não foi uma coisa ruim de todo. Estou de volta ao Brasil, gosto muito de estar aqui. E um último pedido a vocês, nós estamos vivendo agora um clima de eleições, todo mundo sabe. Então eu contei para vocês o que aconteceu com a Transbrasil, com a VASP, com a Varig, o que aconteceu com os trabalhadores, muitos tiveram que ir embora do Brasil para sobreviver, seguir suas carreiras. O auxílio do governo foi somente o que está na lei, que era o Fundo de Garantia. Eu esperava que o governo fosse fazer alguma coisa, não foi possível, motivos vários. Então, para vocês, agora dia 30, que vocês votem com muita consciência, pensem nas suas famílias e o que será melhor para o Brasil. Agradeço muito, não se esqueçam de se inscrever no canal se gostaram. Muito obrigado.